Fala galera, eu sou o Ortega e estamos aqui para mais Ortega Esportes na área. Hoje, agenda lotada, vamos falar de vários assuntos, vamos falar do dia histórico na carreira de Lionel Messi, número rápido pelos jogos do dia, com destaques positivos e negativos. Vamos ter também aqui opiniões polêmicas, opiniões sinceras, um pouco de momento Léo Dias aqui falando dessa crise, desse problema que vive a seleção portuguesa. Vamos trazer o calendário dos jogos de amanhã. Estou gravando esse vídeo aqui pouco antes do jogo entre Jordânia e Argélia, então o primeiro jogo do dia a gente vai acabar perdendo aqui, não vou conseguir colocar o palpite para vocês. E por último, depois da agenda do dia aqui, vamos fazer um momento mais descontraído, um momento Pai Ortega aqui, onde eu vou trazer para vocês a minha opinião, a minha sugestão do que eu colocaria de placar no bolão que você está fazendo com seus amigos, que você está fazendo em casa, sobre os jogos de amanhã. Então vamos lá. A notícia mais importante do dia é a notícia histórica do dia. Lionel Messi se tornou o maior goleador da história das Copas. Ele já estava empatado com o Miroslav Klose, tinha 16 gols depois do hat-trick que ele fez na primeira rodada, e hoje só confirmou o inevitável. Fez mais 2 gols, se tornou o maior artilheiro de todos os tempos da Copa, e agora ele trouxe uma discussão um pouco maior, que já existia, mas trouxe com mais peso, mais uma cor de quebrado, depois da última Copa, onde ele foi campeão, que teoricamente era o que faltava na carreira do Messi. Ele trouxe um pouco mais de discussão, um pouco mais de argumento para colocarmos ali na conversa se ele é ou não o maior jogador da história do futebol. Particularmente, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, a disputa na relação entre Messi e Pelé, porque eu não vi o Pelé jogando, então seria até injusto eu fazer essa comparação. Fora Pelé, talvez Maradona, que pelo que eu tenho falado com alguns argentinos, pelo que eu tenho visto de alguns argentinos, Maradona não sei melhor, porque teve uma carreira um pouco mais curta, um pouco mais conturbada, mas é visto como maior do que Lionel Messi por tudo que ele fez pelo país, um momento conturbado, um momento que a Argentina viveu uma crise, uma guerra, e o Maradona simplesmente pegou e falou assim: amigão, dá a bola em mim, botou a bola embaixo do braço e resolveu 2 Copas do Mundo para a Argentina. A Argentina não tinha nenhuma e o Maradona conseguiu ganhar 2 Copas do Mundo em um momento bem diferente do que a gente vive hoje. Então, deixando de lado esses dois, a gente tem aqui um debate que é mais normal, mais fácil de se escutar pela rua, que é Cristiano Ronaldo e Messi. E aqui, para mim, acabou o debate. Se tinha alguém ainda que duvidava, se tinha alguém ainda que colocava jogo e questão, acho que esse debate acabou hoje, de uma vez por todas. Se o Cristiano Ronaldo talvez ganhar essa Copa do Mundo, será que a gente volta a ter esse debate? Eu acho que é até um debate injusto, que o Cristiano Ronaldo é um excelente jogador, ele quebra todos os recordes, é goleador, é um líder nato, é um jogador que não se contenta, ele é vencedor, como diria o videozinho que viralizou, que vence, é uma besta enjaulada com ódio, é o cara que tá ali, que quer perseguir os recordes, quer fazer mais, mas é uma disputa injusta. Lionel Messi é muito maior, Lionel Messi é muito melhor, tecnicamente, magicamente, Lionel Messi faz coisas que às vezes até qualquer um que assiste o futebol ali duvida do que está acontecendo. Ele é um jogador de 39 anos, que você percebe em campo, assim, isso é algo que é bom destacar. Muito se fala em jogadores que estão parados em campo, não está contribuindo mais, que foi um comentário que a galera falou sobre o Neymar, que o Neymar não podia ir para essa Copa porque ele não tinha mais a velocidade, não tinha mais a explosão, que o Cristiano Ronaldo em Portugal atrapalha. Se você olha o campo, ele é do nada, cai uma bola no pé dele e ele resolve o jogo. Então, se discussão, se tem alguma dúvida do que está acontecendo, Lionel Messi, de uma vez por todas, crava seu nome na história, crava seu nome como número 1 do futebol mundial, talvez abaixo de Pelé e Maradona, que eu vou tirar dessa discussão, porque eu particularmente não tenho argumento suficiente para debater. Mas, falando em Messi, o maior artilheiro da história de todos os tempos, no mesmo dia, a FIFA, o sorteio da Copa, nos deu uma pitada ali falando em Messi, falando em um jogador que se tornou o maior artilheiro de todas as Copas. A FIFA, o sorteio dessa Copa do Mundo, deu ali pra gente um presente e colocou talvez no mesmo dia Lionel Messi, o maior artilheiro da história das Copas, Mbappé, que vai ser o maior artilheiro da história de todas as Copas, inevitavelmente,
só um desastre que acabaria com a carreira de Mbappé para tirar isso dele. O Mbappé tem 28 anos, se eu não me engano, e já tem 2 Copas na carreira, foi campeão da primeira e vice-campeão da segunda. Tem a melhor geração da França aos seus pés ali para ajudar ele a jogar. No mesmo dia que o Messi fez 2 gols, o Mbappé fez mais 2 também, e estão só com 2 gols de diferença entre um e outro nessa corrida pela artilharia. Então, na minha opinião, o Mbappé vai chegar. O Mbappé tá ali, ó. Até tem uma artezinha aqui, gol da imortalidade. Na verdade, agora são 2, porque o Messi fez 2 gols, né? Chegou a 18. E o Mbappé também só tem 16, fez 2 hoje, chegou a 16 gols. Então, é inevitável. Não vejo nada que tire do Mbappé essa briga pela artilharia da história das Copas. E aí você já começa, voltando um pouco naquele tema de maior jogador da história do futebol, talvez o maior jogador da história do futebol esteja um pouco longe para ele. Mas pensando em maior jogador da história das Copas, acho que a gente já começa a ter uma discussão ali, a gente já consegue ter uma conversa, dependendo do que acontecer com a França, principalmente nessa Copa, mas o Mbappé talvez tenha mais 2 Copas para se tornar um dos maiores vencedores, os jogadores mais importantes da história das Copas do mundo. Enquanto isso, a gente nos cabe desfrutar dessa disputa sadia. Temos Messi, temos Cristiano Ronaldo, temos Mbappé, Neymar. Se for campeão pela seleção brasileira hoje, muito se destaca, hoje não, né, nessa Copa, muito se fala sobre a importância do Neymar na seleção brasileira. Tem muita gente que duvida, que coloca o Neymar abaixo de outras figuras no futebol brasileiro, a própria seleção brasileira. A meu ver, de maneira injusta, que o Neymar, para a seleção brasileira, ele, se não for maior, ele é um dos 3 maiores jogadores da história da seleção brasileira. Os números falam por si. Ele é o maior artilheiro do Brasil, é o maior assistente do Brasil, deve ter também o maior número de convocações da história da seleção brasileira e talvez o jogador que jogou mais sozinho na história da seleção brasileira. De novo, quando a gente compara futebol, né, quando a gente fala futebol e a gente isola fator extraplaneta, né, quando a gente tira o Pelé da conversa, se você for comparar o Neymar com todos os outros jogadores que a gente teve, então, 94 a gente teve uma dupla com Romário e Bebeto, e 2 a gente teve o Ronaldo, Rivaldo, e ainda tinha mais um time excelente. Se você pegar na Copa de 2002, 7 jogos, o Brasil teve 7 melhores jogadores diferentes. Então, e o Ronaldo, que é o craque, que é tido como um dos principais jogadores da história da seleção brasileira e tudo mais, só foi melhor jogador na final, onde importa, beleza. Mas assim, era um time muito mais tímido que a gente viu na carreira inteira do Neymar. Então, nesse tema de Copa, maiores jogadores de suas seleções, eu acho que essa Copa tem tudo para a gente trazer essa discussão de Mbappé se tornando um dos maiores jogadores da Copa como um todo, Neymar se tornando um dos maiores jogadores da seleção brasileira como um todo, Lionel Messi se consolidando como o maior jogador da história do futebol e Cristiano Ronaldo, que ninguém duvidava, mas consolida cada vez mais como o maior jogador da história da Europa e da seleção portuguesa também. Vamos lá, falando um pouco, seguindo um pouco nessa linha de Lionel Messi, vamos começar pelo giro dos jogos e começar pela Argentina. A Argentina foi o primeiro jogo do dia, Argentina e Áustria. Particularmente eu esperava um jogo mais fácil para a Argentina, mas acho que a Argentina não jogou muito bem, deu um pouco de mole, deixou a Áustria jogar um pouco. Lionel Messi, que apesar do dia histórico ali, viveu momentos de perigo na partida, né? Se a gente for ver, logo no começo da partida, pênalti para a Argentina, pênalti muito bem marcado, diferente das polêmicas da última Copa, né, em que a Argentina teve 7 jogos e 5 pênaltis, todos meio polêmicos. Nesse daqui, a meu ver, muito bem marcado. O Messi vai para a bola e logo no começo do jogo perde o pênalti. Assim, fazia tempo que eu não via o Messi perdendo um pênalti, ele tinha melhorado bastante, né, nas batidas, depois que ele pegou as dicas lá do Henrique Dourado, né, que eu vejo bastante desse vídeo. Henrique Dourado ensinou o Gabigol era cunhado do Neymar, ensinou o Neymar ensinou o Messi. Então, assim, então o Henrique Dourado é o responsável pelo título da Argentina, né? Então, mas depois que o Messi mudou esse estilo de batida, fazia tempo que ele não perdia um gol.
não perdi um pênalti, pelo menos não que me lembre. E ele foi para a bola, meio nervoso, não sei se nervoso é a palavra certa, mas meio desconcentrado, não parecia estar fazendo um bom jogo, errando coisas simples, errando vários domínios, jogador diferente. Como eu falei, é o extraterrestre, é o jogador de outro planeta aqui. Quando a bola cai no pé dele, ele rapidamente sabe o que fazer. Então, no lance do pênalti, ele estava mal, teve uma bola, virou o jogo rápido, deu origem na jogada do pênalti. No primeiro gol, ele vem andando em campo, daquela que se não sai nada, se não acontece nada, você vai olhando aquilo e fala, cara, que raiva do jogador desse que tá andando em campo. De repente, ele percebe como a jogada vai se desenrolar, ele dá 2 passinhos um pouco mais rápido, deve chamar ali o quarta-luz do Almada, que foi um belo de um quarta-luz, e ele chega naquela jogada que é característica, que é mais certeza de que ele vai fazer aquele gol do que um gol de pênalti, porque ele tem essa chapadinha feita, ele tem esse tapa na bola como uma jogada chave dele, né, como uma peça chave do futebol dele. Então ele sai cara a cara com o goleiro ali, ele dá só um tapinha e tira do goleiro, um monte de jogador ali tenta enfiar o pé para fazer aquele chute forte e indefensável, ele só tira do goleiro e faz o primeiro. E no segundo tempo a Argentina diminui muito o ritmo, ficou muito mais perto de tomar o gol de empate do que de fazer o segundo gol. E também, de novo, uma genialidade, num lançamento, o Messi acerta talvez o primeiro domínio dele no jogo, foi um baita do domínio, puxa a jogada, o time da Áustria consegue se salvar do gol no primeiro momento, mas a bola cai na Paredes rola para o Messi, e aí história, Messi faz o 18º gol dele, então ele se tornou hoje o maior artilheiro da história das Copas e já ampliou esse recorde de 16 para 18, juntando os gols de hoje. Logo em seguida vem o Mbappé, que é o cara que está na caça do Messi, o jogador que está mais próximo de igualar e de talvez superar esse recorde do Messi. E aqui, para mim, o destaque do dia. Assim, o que joga a bola essa seleção da França é uma maluquice. Os caras jogam demais. O time é muito bom. O time joga muito redondo. O time tem muitos jogadores bons de bola. Você tem ali o Dembélé, que é o atual bola de ouro. Você tem o Olise, que está sendo cotado para ser bola de ouro. Você tem o Mbappé, que é um baita do jogador que te entrega 40 gols por temporada e hoje fez mais 2. Então, você tem uma defesa muito forte, no meio de campo que está entrosado e que aparentemente é um time que não tá tendo muita vaidade, é um time que está querendo jogar todo mundo junto, que o Mbappé dá a bola para o Dembélé fazer o gol, é responsável por a maior parte das assistências do time. Assim, é um futebol bonito de ver, é um futebol que hoje, se eu fosse separar um ranking de seleções, eu comecei a Copa na primeira prateleira, França junto com a Espanha, na segunda prateleira eu colocaria em papel, né? Estou falando aqui dos jogadores no papel antes da bola rolar. Eu colocaria talvez um Portugal e Inglaterra, e só numa terceira prateleira eu traria Brasil, Argentina, alguma surpresa africana, uma Holanda que tem bom futebol, mas não fugiria muito disso. Mas vendo esses 2 jogos de cada seleção, né? A gente está quase no fim aqui da segunda rodada. Essa seleção da França parece num outro nível, mas assim, muito na frente do resto. Famoso joga por música. Você tem vários jogadores. Hoje a gente teve ali, primeiro tempo, um pouco morna, igual já tinha sido contra Senegal, fez 1-0, depois cadenciou um pouco a jogada, tocou um pouco de bola a mais do que deveria ali. Aí a gente teve o destaque do futebol norte-americano, que é a parada para chuva e não para hidratação, a parada de chuva lá. O jogo demorou quase 1 hora para voltar, se eu não me engano, um pouco mais até de 1 hora para voltar. Mas quando voltou, a França parecia que tinha sido possuída no vestiário, assim, voltou tocando bola, tabelando, saiu 2-3-0 e podia ter saído mais, assim, Mbappé perdeu um gol fácil, Cherki teve chance, Dembélé teve chance. Então, essa seleção da França realmente promete, tá? Um baita jogo do time inteiro, do coletivo, individualidades. É difícil você pensar hoje na bola uma seleção que joga igual essa seleção da França. Eu até consigo pensar em uma aqui, mas vamos deixar um pouco mais para frente e vamos falar do último jogo
do dia que foi Noruega e Senegal. Noruega e Senegal, eu tinha palpitado no meu bolão 3-2 jogaço. Quando começou o jogo, eu estava escrevendo aqui, estava pensando o que eu ia falar no dia de hoje. Eu estava bem decepcionado com esse jogo. O primeiro tempo bem chato, assim, bem puxado de assistir, difícil. A Noruega sai, faz 1-0 ali, mas jogo enrolado, jogo que não estava do jeito que eu imaginava. Segundo tempo parece que eram outros times, assim. Do nada, o pau começou a quebrar, o jogo começou a andar, saiu gol para tudo quanto é lado. Eu acabei acertando meu palpite no bolão e foi um jogo bom de ver, viu? Cometa Haaland, que infelizmente tem ali uma Noruega para defender, então é jogador da Noruega, Noruega que não tem uma seleção tão forte como essas outras que eu falei, como uma França, uma Espanha, mas que chega para bagunçar, chega para assustar. Acho que do ponto de vista de longevidade em outras Copas, com essa abertura de mais seleções, né, de 48 vagas, a Noruega deve aparecer mais e, consequentemente, o Haaland jogar mais e aí fazer mais gols, né, em Copas. Mas, cara, esse moleque é inacreditável. A bola é gol. Eu tava falando com alguns amigos enquanto assistia o jogo. Eles pegou e falou assim, cara, quem é esse 9 da Noruega? Assim, porque não parece o Haaland, nem toca na bola. A bola não chega, ele não faz nada, ele não tinha encostado na bola. De repente, 2 bolas, 2 gols e inacreditável. Assim, o cara cheira gol. O cara é o centroavante que põe para dentro e o resto é história. O resto é difícil falar dele, assim. É o cara que tem mais de gol de média na carreira. Então, o cara jogou na Noruega, que não é das grandes seleções. Veio do Borussia Dortmund, que era ali top 2, top 3 da Alemanha. Futebol alemão pegado, difícil de você fazer gol. Tá na Premier League e o cara tem na carreira média de gol por jogo. Então, é o grande destaque dessa rodada, desse jogo entre Noruega e Senegal. Um destaque triste foi a lesão do goleiro Mendy, que deve sair da Copa, deve ficar fora da Copa. Um cara que já teve muita pedreira no caminho ali na sua trajetória, já quase desistiu do futebol, voltou para jogar essa Copa e acabou que machucou. É uma baixa bem grande para essa seleção de Senegal, que apesar de ter 2 derrotas na Copa, deu azar, porque caiu no grupo de França e Senegal. França e Noruega, desculpa, porque é uma boa seleção, é uma seleção que joga redondinho, muita força física, muita velocidade, tem encontrado problemas fora do campo, com problema no hotel, problema na alimentação, problema com a confederação que não paga o prêmio da Copa Africana que eles participaram. Então, tem uma série de problemas, jogam um futebol bem decente, bem bonito, bem bom de ver jogar, e agora eles vão para a última rodada tentando ganhar dessa seleção da Áustria, tentar fazer saldo de gols e torcer até para tentar se classificar em terceiro colocado ali nessa Copa do Mundo com mais times. Então, acho que eles têm bastante chance. A Áustria é um jogo difícil, mas vamos ver. Acho que Senegal deu azar de ter caído num grupo tão difícil. Se tivesse caído num grupo mais acessível, talvez estivesse surfando mais tranquilo dentro desse grupo. Se agora há pouco eu falei que na bola nenhuma seleção podia jogar contra a França, eu trouxe aqui uma opinião polêmica, uma opinião particular, não sei quem vai concordar, quem não vai concordar, mas eu trouxe um vídeo aqui para embasar minha polêmica, que é a seguinte: a bola, para jogador, nenhum time bate com a França. Mas se você vê isso daqui, essa seleção da Argentina é a única que tem poder de enfrentar a seleção da França. Olha isso daqui. Isso daqui é a seleção da Argentina entrando para aquecer contra a Argélia na primeira rodada. Eu nunca vi uma seleção tão fechada, tão unida. Isso daqui, cara, a gente tá vendo, parece um exército indo pra guerra, liderado por Lionel Messi. Isso é bizarro, assim. Se você vê, os jogadores todos são regidos, escoltam ele, né? São protetores. Você vê ali De Paul sempre do lado dele, Paredes do lado dele, que muito se fala sobre o Paredes ter ido para a Copa só porque é amigo do Messi, porque é defensor do Messi. Mas, assim, essa imagem, para mim, apesar de uma imagem simples, uma imagem normal do futebol mundial, do dia do futebol, ela representa muito, assim, é um time que você vê dentro de campo, você viu na última Copa do Mundo, todos os jogadores jogavam como um time para defender o deus deles ali, que era o Messi. Lionel Messi
é uma entidade dentro dessa seleção da Argentina. Você vê Dibu falando na última Copa que daria vida para dar o título para o Messi. Você vê Depô falando o quanto ele se sacrificaria para arranjar esse título do Messi. Então, o que parecia que depois da Copa ficaria um pouco mais leve, de puta, agora já ganhamos, não temos mais essa responsabilidade toda, virou o contrário, virou um time mais focado ainda e leve. Passou muito tempo, a Argentina, se eu não me engano, estava há mais de 20 anos sem ganhar nenhum título como seleção, e aí depois que ela ganhou Copa América, ganhou Copa do Mundo, parece que tirou um peso das costas e falou, opa, beleza, o Messi que era criticado na Argentina já tem o status que ele merece, a seleção já tem só campeões mundiais, porque essa seleção da Argentina ela é muito do que era a base da última Copa do Mundo. Então os caras tiraram peso e essa união, esse espírito dele de equipe, de que sabemos quem é que manda no time, Lionel Messi, por ele que a gente dá a vida, é o que faz com que essa seleção seja perigosa. Olha isso daqui, ó. Desde lá de trás, o time inteiro, todo mundo, são literalmente, isso para mim passa uma imagem, somos guerreiros do nosso comandante Lionel Messi. E é isso que a gente vai fazer durante a Copa do Mundo, exatamente igual foi a outra Copa do Mundo. Então, se na bola, se no nome, jogador é jogador, nenhum time é maior do que a seleção da França, de novo, a seleção da Argentina é a seleção que mais me preocupa, a seleção que mais assusta do ponto de vista do coletivo. Se eu coloco eles como terceira prateleira ali entre elenco, entre tudo, quando você vê uma entrada dessa, para mim significa muito, e significa que dentro de campo os caras vão deixar tudo que eles puderem para ganhar a segunda Copa do Mundo, e é isso que coloca eles no mesmo patamar da França no embate, talvez até por uma possível revanche da última Copa do Mundo, embate entre eles algumas rodadas anteriores. Se eu não me engano, se cada um dos dois for líder do grupo, eles só podem se enfrentar na final mesmo, então fica mais difícil de ter essa revanche, mas caso tenha revanche, seria numa final. Mas isso para mim diz muito, assim, a seleção da Argentina está muito fechada. A seleção da Argentina entende muito qual é o papel de cada um e para quem eles jogam, por que eles jogam como, e é isso que diferencia eles dos outros. Para a Argentina, tá tudo bom, tá tudo legal, funciona como uma equipe, uma união. Portugal, temos aqui um momento Léo Dias. Portugal já está ao contrário. Portugal já temos um problema. A gente não sabe o quanto a mídia traz aqui que realmente está acontecendo, o quanto é fofoquinha, o quanto é em cima do nome de Cristiano Ronaldo, que por si só é um nome que atrai cliques, que traz mídia para dentro do veículo de imprensa que estiver falando dele, mas a verdade é que as coisas não parecem que estão acontecendo da forma como Portugal esperava. Portugal, na primeira rodada, pegou a equipe do Congo, que era uma equipe teoricamente mais fraca, uma das equipes mais fracas do grupo, num grupo com Congo, Uzbequistão e Colômbia. Portugal pegou, todo mundo imaginou que seria um jogo fácil, o João Neves fez 1-0 logo no começo do jogo, sofreu esse empate e deu uma cavada ali na imprensa portuguesa e começaram a tirar a história. A primeira história de todas, que já foi desmentida, já foi conversada por vários jornais, por vários jogadores que vieram defender sobre isso, foi o fato dos jogadores de Portugal estarem na praia na véspera do jogo. Então, essa ida para a praia dos jogadores de Portugal incomodou um pouco a seleção ali, os torcedores, a imprensa portuguesa, na véspera de um jogo tão importante. Mas assim, vamos lá, qual o problema dos jogadores terem ido para a praia na véspera do jogo? Climatação da seleção portuguesa que saiu da Europa, foi para os Estados Unidos, um calor desgraçado, foi uma das últimas seleções a chegar nos Estados Unidos. Então, pelo que a própria seleção divulgou, fazia parte do planejamento, fazia parte de uma aclimatação que foi desenvolvida ali para o pessoal de Portugal. Então, esse é um dos temas. O segundo tema é, se por um lado eu acabei de mostrar a Argentina fechada, abraçando o líder Lionel Messi, em Portugal,
A reportagem, né, a entrevista que o João Neves deu, pegou muito mal. Foi uma entrevista que, para mim, tranquila. O João Neves tentou tirar um pouco o peso de todo mundo, de o Cristiano Ronaldo é o maior de todos os tempos aqui de Portugal, mas hoje com a gente ele é só mais um, estamos fechado aqui o grupo e todo mundo vai se ajudar. Levaram por outro lado, levaram como se João Neves estivesse desrespeitando a história de Cristiano Ronaldo, desrespeitando o quão grande é Cristiano Ronaldo em Portugal, e só vai andando aqui. A gente pega aqui, tem uma notícia de uma revista mexicana, então é o Léo Dias lá do México, postou essa imagem do João Neves com a namorada, com a noiva, sei lá o que ela é dele, como se a namorada do João Neves estivesse criticando o Cristiano Ronaldo, estivesse falando mal do Cristiano Ronaldo. Era uma imagem fake, era uma imagem criada por inteligência artificial. Esse post nunca existiu, mas a revista mexicana postou como se fosse verdadeira. E nesse post, a Georgina, esposa do Cristiano Ronaldo, entrou no post e resolveu comentar no post ironizando o João Neves. E aí, meu amigo, quando vem gente de fora, por isso que nesses momentos todo mundo tem que ser muito sangue frio, todo mundo tem que pensar muito bem no que vai fazer, porque quando a gente estivesse falando de mim, se fosse uma postagem minha, nem ligar, podia falar o que fosse. Mas a gente está falando do Cristiano Ronaldo, da Georgina, os dois têm alcance, assim, Cristiano Ronaldo deve ter mais de 700 milhões de seguidores, a Georgina não tenho a menor ideia, mas também deve ter ali mais de seus 50 milhões de seguidores, João Neves é bicampeão da Champions League, a namorada dele é uma atriz, se eu não me engano, lá em Portugal. Então, assim, a gente está falando de figuras públicas, figuras com bastante exposição e alcance, então tem que tomar cuidado. Acho que quase 100% das vezes em que a gente viu pessoas de fora se metendo no mundo do futebol, a gente acabou tendo um problema como esses de talvez a ironia em cima de uma mensagem mentirosa, em fake, em cima de alguma coisa dessa, causando um impacto maior do que deveria. Então, por um lado, eu falei que a Argentina vem bem fechada, Portugal uma incógnita. Portugal vive essas polêmicas. Já foi falado também do Bruno Fernandes, que não sabia se estava num bom relacionamento com o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo postou uma foto no grupo que tinha o João Neves, mas depois postou uma foto falando, só posso focar no que eu posso controlar, exaltando os próprios recordes dele na seleção portuguesa. Então trouxe a entender, né, deixou a entender que era uma cutucada, que era uma forma dele se defender, dele alfinetar as pessoas que estavam reclamando dele. Mas é um Portugal que amanhã joga contra o Uzbequistão, e isso vai trazer muito do que Portugal pode oferecer ainda na Copa do Mundo. Talvez uma vitória boa, talvez um jogo bom da seleção de Portugal, principalmente jogo bom, jogo conectado entre os pivôs dessas declarações, entre Cristiano Ronaldo, com João Neves, com Bruno Fernandes. Talvez um jogo bom pague um pouco esse incêndio, ajude a colocar um ponto final, ou pelo menos ali espaço nesse incêndio para a gente ver os próximos capítulos, que para mim, seleção, jogadores, os caras têm. Tem bom goleiro, tem bons zagueiros, tem zagueiro é o que é mais difícil, mas tem ali o Rubem Dias, que é um bom zagueiro, bons laterais, meio de campo, talvez a melhor dupla de meio de campos do mundo. Tem o Cristiano Ronaldo, que é iluminado, isso não dá para discutir, é fazedor de gols, quebra recorde. Tem Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Então, na bola, eles têm jogadores, mas será que eles têm? Acho que o ponto é exatamente esse. Portugal tem um time capaz de competir contra outros times, como por exemplo esse da Argentina. Portugal e Argentina, a meu ver, podem fazer as quartas de final, se bobear, jogam um contra outro, seria jogo épico, talvez um dos maiores jogos da história da Copa do Mundo, mas tem um coletivo que jogue junto, que se doe, que busque um objetivo só, igual tem a Argentina, não sei. Na bola, para mim, eles são melhores, mas no coletivo, que faz muita diferença, eu não sei se eles estão no mesmo patamar da Argentina. Já me estendi bastante aqui, então vou pular para a agenda do dia de amanhã. Vamos aqui puxando a imagem para a tela. Vamos lá. Jogos de amanhã. Então, como eu estava falando, temos Portugal e Uzbequistão às 14h. O destaque desse jogo tende a ser esse relacionamento, né, essa crise que vive a seleção de Portugal. Então, bom jogo talvez ajude a apagar, ajude a tirar esse foco da seleção portuguesa.
jogo ruim, jogo com empate, ou mesmo uma vitória sem jogar um bom futebol, pode acabar complicando esse relacionamento da torcida, da imprensa com a seleção de Portugal. Então, mais até do que o material esportivo, né, mais do que a bola, vamos ver qual que é a resposta que essa seleção de Portugal traz para dentro de campo. No segundo jogo do dia, Inglaterra e Gana. Inglaterra não tem nem o que falar, é a grande favorita. Harry Kane está jogando o fino da bola, vai disputar essa artilharia da Copa com o Mbappé, com o Messi, Haaland, é uma das favoritas aí longe a Inglaterra, enquanto Gana, que sempre teve seleções boas, seleções competitivas, não vem com a mesma geração, tem essa força toda, então o destaque fica mesmo ali do lado da Inglaterra. A Croácia é outro que vem fácil de falar, fácil de trazer o comentário. O destaque para mim é a gente aproveitar um pouco essa última Copa do Luka Modric. Deve ser o maestro, deve ser o cara que coordena essa Croácia e para mim uma vitória que deve ser fácil. E no último jogo do dia, Colômbia e Congo jogou bem contra Portugal, perto do que pensou em fazer, então pensou em se defender bem e puxar ali alguns contra-ataques, conseguiu muito bem, se defendeu de maneira eficiente, não deixou Portugal criar muito, teve outro ataque, empatou o jogo, ficou por aí, mas a seleção da Colômbia é um pouco diferente, um pouco mais de toque de bola, tem uma velocidade ali do Luiz Dias, tem a finalização de fora da área, time bem equilibrado, acho que dá Colômbia sem dificuldade nenhuma. Então, aproveitando que eu estou falando dos jogos, vamos lá, momento bolão do dia, momento Pai Ortega, tentando te ajudar a preencher seu bolão. Confio na seleção de Portugal, estou aqui usando a camisa de Portugal, confio na seleção, acho que amanhã vai ser um dia que eles vão colocar um pouco de panos quentes em cima dessa discussão toda. Portugal faz 5-0 nesse Uzbequistão. 5-0 não, vamos facilitar, Portugal está se encaixando ali na defesa, vamos de 5-1 Portugal contra o Uzbequistão. Inglaterra e Gana, placar mais convencional, um placar mais normal, essa Inglaterra deve passar o carro, Bellingham, Harry Kane, uma seleção muito forte, 3-0. Inglaterra vence por 3-0 a seleção de Gana. Panamá e Croácia, outro jogo morno. Eu espero que a Croácia vá com tudo para frente, nem que o Panamá dê muito espaço, mas a Croácia já mostrou que tem bola, já fez um bom jogo contra a Inglaterra. Então acho que a Croácia leva com tranquilidade, mas não num jogo muito movimentado. Croácia 2-0 em cima do Panamá. E por último, mas não menos importante, um jogo Congo vai jogar fechadinho, vai jogar se defendendo, vai brilhar a estrela do jogador que joga uma vez a cada 4 anos, o senhor James Rodrigues, e que a Colômbia leva por 2-0. Eu acho que hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, e de novo, aproveitem, dá aquela moral. Já deixa seu like, compartilha com os amigos, ativa o sininho, me segue aqui no canal, tudo isso que vocês podem fazer não custa nada para você e me ajuda bastante aqui no início de canal. Tamo junto, toda semana, todos os dias nessa Copa do Mundo. Vamos trazer mais informações aqui no Instagram e no TikTok. Vou deixar aqui o arroba das outras redes sociais, tanto no vídeo quanto nos comentários. E é isso. Um abraço. Tamo junto.